Bom, galera, hoje nós vamos falar de bastante coisa. Nós temos algumas novidades aqui sobre o Astro, sobre a música em homenagem ao Mumbi, sobre o concerto aí dos meninos com o Rock. Eu já fiz um vídeo aqui iniciando esse assunto, que eu vou deixar aqui nos cards, mas hoje nós temos um pouquinho mais de informação, tá? Para além disso, vou falar aqui do caso Kenshin Kamimura, que eu também já falei aqui no canal sobre esse caso, né? Quando ele foi detido por ter feito assédio ali com uma intérprete, aquela coisa toda. E agora nós temos desdobramentos aqui do caso, tá? Vou falar também do ator Dal, né, de Dal Off-Road aí, do Chip BL, né, que ele tem se irritado aí bastante com pessoas que têm perguntado sobre coisas da intimidade dele, sem a permissão dele, ele fica bem bolado com isso. Então ele mandou um papo retíssimo, que eu acho que nunca mais vai ninguém conversar com ele sobre esse assunto, uma coisa de louco. Bom, gente, tá tendo bastante cancelamento aí de encontros no Brasil e foi cancelado mais um show. Dessa vez foi a hora do All Hours, né? Então, esse grupo que viria ao Brasil não vem mais, mas eu vou explicar aqui um pouquinho depois pra vocês melhor sobre o que aconteceu, né? Vou falar sobre isso e muito mais, tá, gente? Então, simbora nós. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E hoje eu vim aqui trazer bastante novidade. Eu vou começar aqui primeiro pela atriz coreana Park Bo-young. Park Bo-young, ela vai assumir aí papel de irmãs gêmeas, olha que bacana, nesse dorama aqui chamado Our Unwritten Seoul, né? Então a TVN divulgou aí fotos da segunda personagem da Park Bo-young, né, a Yomire, do novo dorama dela, né, que se chama Our Unwritten Seoul, né? Que é justamente a história de amadurecimento de irmãs gêmeas que parecem iguais, mas são opostas em todos os outros aspectos, trocando de vida em busca de uma própria verdade aí, né? Então, tem fotos aí da gêmea mais nova, que é a Yoo Min-ji, né, que foram divulgadas, aumentando a curiosidade sobre a personagem Yomire, né, que é o completo oposto. Bom, eu vou falar aqui de como são as gêmeas, né? Nós temos aqui primeiro ela lourinha, tá? Que é a gêmea mais nova Yomi-ji, que é a animadora do bairro, abençoada com corpo e mente fortes, uma personalidade brilhante e otimista. Então ela tá muito fofinha, lourinha, né, gente? Parece uma bonequinha. E agora nós vamos ver aqui a Yomire. Bom, essa aqui de cabelo castanho é a Yomire, né, que é perfeccionista, trabalha na equipe de planejamento de estratégias de uma empresa pública e é a irmã mais velha, né? Então, assim, gente, é muito bacana quando uma atriz, um ator, que seja, tem a oportunidade de interpretar num mesmo dorama, numa mesma peça teatral, numa mesma novela, o que quer que seja, no mesmo filme, dos personagens tão diferentes um do outro, né? Eu acho que tem ali uma super oportunidade de brilhar, de mostrar pro público o quanto a pessoa sabe de fato interpretar, né? E a gente já sabe, né, muito antes de interpretar gêmeas, que a Park Bo-young é super capaz de fazer o papel que ela quiser, né? Porque ela é realmente muito talentosa. Então eu já tô aqui super intrigada pra ver esse bagulho doido, gente. Que doideira, né? Pelo visto, ela vai trabalhar bastante, né? Vai ter, sempre ela, pelo menos, em todas as cenas vai ter, né? Não importa se loura ou morena, né? Enfim. Bom, e aqui na matéria tá avisando, né, que vai estrear no dia 24 de maio. Notícias sobre a plataforma OTT Global do K-Drama ainda não foram divulgadas. Então, assim, a gente não sabe aonde isso aqui vai passar, mas sabemos que vai estrear no dia 24 de maio. Tá chegando, né? Bom, eu realmente essa semana fiquei muito estressada, muito chateada, muito triste. Eu acho que quem leu minha postagem aí no YouTube viu que quando cancelou o fanmeet do Irradium, né, que eu ia para São Paulo, embora eu tivesse ali o valor do ingresso reembolsado e o valor da MBB reembolsado, os meus voos não conseguiram ser reembolsados, então eu acabei tendo um prejuízo aí de mais de R$ 1.000. Então, assim, realmente não é só a tristeza pela perda financeira, tá? É também a tristeza de ter toda uma expectativa de ver o artista e não conseguir vê-lo de fato, né? Você cria ali uma expectativa mesmo, aquela coisa de sonho realizado. Ai, que bacana, o cara vem, nossa, admiro muito o cara, já vi 10 doramas com ele, gosto muito dele como ator, incrível, sensacional. Aí chega lá na hora, você
fica puta por quê? Simplesmente Semana Santa, né, gente? Semana Santa é muito ruim, não dá. Então, assim, a gente teve aí o Park Sun-hoon também, né? Eu fiz um story aqui, um short, né? Sobre isso, né? Um videozinho curtinho sobre o Park Sun-hoon que foi cancelado. O Lee Ha-joon foi cancelado. E temos aqui também um outro cancelamento de um show que aconteceria em São Paulo no dia 13 de junho, do grupo de K-pop All Hours, né? Os meninos não vêm mais. Né, eles cancelaram aí, que esse cancelamento, o produtor anunciou, né, que foi por circunstâncias imprevistas e fora do nosso controle. Todos os pacotes de benefícios serão totalmente reembolsados até o final de semana, o reembolso dos ingressos será comunicado por e-mail, aquela coisa toda. Então, assim, gente, com certeza, todos os meninos aqui, né, deviam estar super empolgados de visitar o Brasil, de conhecer os fãs brasileiros, né, eles conversaram aqui, tiveram uma conversa exclusiva com a Billboard, né, e eles falaram sobre como esse novo trabalho representa, além de tudo, um amadurecimento na carreira deles. Eles iam mostrar esse novo trabalho aqui no Brasil, né? Esse último trabalho deles que se chama Smoke Point. E aí, o Shaiden falou o seguinte, né? Que definitivamente progredimos na nossa performance. Antes tentávamos apenas chegar ao fim da coreografia. Com o nosso progresso, tentamos fazer com que a nossa performance seja completa e integrada. Enquanto equipe, nesse álbum, nosso objetivo foi preencher os espaços da melhor forma possível e assegurar que nossa performance seja profissional. Ou seja, os caras estão se esforçando muito, estão treinando muito, treinando voz, treinando dança, estão querendo ser melhores para os seus fãs e acontece isso, né? Essa decepção para eles, essa decepção para os fãs, é sempre uma situação muito chata. Então, assim, gente, tá vindo muitos ao mesmo tempo, todos caríssimos, não tem condição. O brasileiro que ganha um salário mínimo não tem nem condições de ir num troço desse. Ainda mais não morando em São Paulo, como é o meu caso e como é de muitas aí, de muitas dorameiras, de muitas K-popeiras que moram longe de São Paulo, né? É um gasto danado. Então, assim, gente, vou aqui fazer novamente um apelo. Pelo amor de Deus, as empresas produtoras desses encontros, desses shows, desses fan meets, o que quer que seja, tem que ter um alinhamento entre vocês. Assim, não é possível. Vocês têm que montar um cronograma, uma coisa mais espaçada entre um e outro, para dar tempo da gente pagar um e ir no outro, porque senão vai continuar tendo um cancelamento atrás do outro, porque o mercado está completamente saturado. Bom, gente, temos aqui algumas fotos, né, do Kenshin Kamimura, que é o ator ali do BL Our Youth, que foi acusado, né, de assédio, aquela coisa toda. Se você quiser entender melhor esse caso, eu já fiz um vídeo sobre isso e vou deixar aqui nos cards para vocês darem uma olhadinha, tá? Então, houve de fato agora, né, uma audiência, né, juiz, aquela coisa toda. Temos aí algumas imagens, né, dele comparecendo aí lá em Hong Kong, né? Entrando no carro, foi fotografado aqui pela imprensa, né? Ele que foi expulso do grupo One and Only, né? Que é um grupo aí de J-pop, né? Por conta dessa questão gravíssima, né? E durante essa audiência que teve em Hong Kong, ele, né, acabou se declarando inocente da acusação aí que foi feita, e ele nega as acusações de ter assediado a intérprete que trabalhou com eles, tanto com ele quanto o Yusei, né, que é o outro ator do Our Youth, num fan meet que teve em Hong Kong, né, do próprio Our Youth, das fãs que estavam ali junto com eles no Our Youth. Ela trabalhou junto com eles de dia, de noite eles foram comemorar num restaurante e acabou acontecendo isso aí, né. Então, agora ele tá em liberdade sob fiança, tá? E a próxima audiência vai ocorrer no dia 30 de julho. Tanto a vítima quanto ele apresentarão de 1 a 2 testemunhas aí para poder reforçar tudo que eles já declararam, tudo que eles já falaram até agora, né? Então, gente, assim, eu não vou aqui acusar 100% o Kenshin nesse caso, porque o caso ainda tá em andamento, ainda tá sendo investigado. Então, eu acho o seguinte, se ele for culpado, que ele tenha, né, que ele cumpra aí na justiça, com tudo que tem direito, né, que haja justiça de fato. E se realmente for comprovado de que ele não fez nada, então, assim, meio que vida que segue, né? Tudo bem que agora a imagem dele já vai estar super manchada, né? Até porque ele foi expulso da agência, então, assim, já não sei mais o que vai fazer da vida dele depois disso, mas, pelo menos, se ele for inocentado, ele não vai ter mais nenhuma obrigação aí com a justiça, ainda mais a justiça chinesa, né, gente? Porque, olha, um japonês que vai pra China aprontar, olha, se ele for de fato pra prisão,
Eu não queria estar na pele dele não, hein? Só queria dizer isso pra vocês. Bom, galera, vamos falar agora então do Dao, do chip tailandês Dao Off-Road, né? Que é essa criatura linda e fofa. Que é, assim, gente, muitas pessoas perguntam qual a orientação sexual dele, qual é o real relacionamento que ele tem com o Off-Road. A gente sabe, gente, que os atores tailandeses têm um contrato, né? Então, agora, quando perguntam com relação à orientação sexual dele, ele tá começando a dar umas respostas bem atravessadas, porque ele não quer ter a sua intimidade tão assim, né, aberta, né? Ele simplesmente não quer ficar falando sobre a intimidade dele, gente. Ele tem todo o direito de não falar mesmo, né? Então, até essa página aqui, BL Verso, né, falou assim, Divo, o Dao resolveu se pronunciar sobre o assunto que tomou conta do X, sobre a sua posição sexual. O ator diz que se for com alguém especial, não importa as preferências sexuais. E reforçou com um texto basicamente pedindo para as pessoas cuidarem da sua própria vida, o que eu acho correto. Ele tem o direito aí de não falar, de não querer falar sobre esse assunto, sobre uma intimidade dele, né? As pessoas ficam comentando diversas coisas no X que deixam ele extremamente irritado. Como, por exemplo, e se o Dao for realmente passivo, qual é o problema? E ele falou o seguinte, se for com a pessoa certa, o que há a perder? Está tudo bem, ou seja, dá a entender aqui que ele é bi, tá, gente? Não importa se é mulher, não importa se é homem, pra ele tanto faz, se for a pessoa certa, tá tudo bem pra ele, e que ele seja feliz assim, né? É isso, gente, não tem muito o que falar. E aí ele deu o seguinte recado. Sim, não é nada prejudicial, mas a orientação sexual e a aparência externa de algumas pessoas não exigem que ninguém as toque. Orientação sexual e questões de quarto são questões pessoais, é isso, gente, a intimidade dele. As pessoas passam da linha e estão tendo aqui um belo fora do Dao, né? E eles têm o direito de escolher, com certeza. E como é uma questão pessoal, você não precisa saber mais do que ele. Porque não somos só nós que vamos fazer sexo com ele, certo? Então, assim, gente, parem de falar desse assunto com o Dao. O Dao já está de saco cheio de responder esse tipo de pergunta, ainda mais no X, tá? Então, obviamente, que depois ele deu esse belo fora, tá todo mundo aqui concordando com o Divo. E eu, inclusive, vou até ler alguns comentários aqui. Ela poderia ter ido dormir sem essa. Amo o Dao, é super necessário. Ah, amo ele, cara. Amo que ele não abaixa a cabeça pra ninguém. Primeiramente, não sei nem por que isso virou discussão. Gente, que loucura. É por isso que eu amo eles. Ele, tipo, tão preocupados com o quê? Não vou comer vocês mesmo. Gente, melhor comentário. Gente, mas é isso. Eu acho que as pessoas confundem muito personagem com ator, o que o ator faz dentro de um contrato de chip e o que ele de fato sente ou faz na vida pessoal dele. Gente, trabalho é trabalho, vida pessoal é vida pessoal. Saibam separar as coisas. E não fiquem fazendo perguntas invasivas, isso é muito, extremamente chato. Só parem, pelo amor de Deus. Bom, eu já conversei aqui com vocês sobre The Fourth Astrode Stargraph, né, que é um concerto aí dos meninos do Astro, mais o Rock, né, que aceitou estar no palco junto com os meninos. E nesse mesmo dia eles fizeram uma live de meia hora, mais de meia hora. Obviamente eu não fiquei aqui reagindo à live, nem comentando sobre a live, até porque no dia eu tava super emocionada, tava muito empolgada, né, com a notícia, embora a gente ainda não saiba exatamente qual vai ser a data ou qual vai ser o local aí desse show, mas a página aqui, né, CEWBR, traduziu um trechinho da live que eu acho interessante aqui de comentar. Eu vou botar aqui pra vocês darem uma olhada. Eles falando que vão chorar assim que subir no palco, eu não duvido, até porque vai ser de fato uma muito emocionante, né? Tentando se acalmar. Eles estão ocupados com outras coisas, né, gente? Para além do concerto. Então eles só têm tempo aí pra treinar de madrugada, ou seja, eles quase não estão dormindo aí nesse período, né? Estão trabalhando muito pra que esse show seja inesquecível. Mas mesmo assim, o Chamon tá falando, não é cansativo, pra mim é divertido. 이제 사실 MJ falando do Rock. 라키와 함께 하는 거에 있어서 저희가 먼저 멤버들이랑도 얘기해서 회사에 얘기를 드렸죠. 그리고 무엇보다도 저희가 falando do Bini. 우리 비니와 함께 했을 때 비니가 o Bini ia querer que os seis estivessem juntos no palco, né? E eles estão fazendo a vontade do Bini. 그림들과 그런 무대들을 꼭 함께 하고 싶고 보고 싶다라는 얘기를 정말 많이 했었거든요. Conversaram bastante, refletiram bastante, conversaram com a agência. 얘기하고 서로 얘기도 많이 나누고 하다가 이제 결론적으로 딱 저희 포인트가
É isso. 비니어스도 같이 하자고 Queria que 했을 todo 것 mundo ficasse 같다는 junto. 생각에 모두가 그쵸 저 그쵸. 라키도 너무 E o Rocky falou que 같이 seria uma honra. 너무 Ai, gente, 영광이 coisa 같이 linda, 하고 né? 싶다고 해서 여러분들 6월에 만나요. 알겠죠? Aí 갑자기 começou a falar esse 야, negócio de 이게 junho. 뭐야 그래. Isso significa que vai ser em junho, porque o Chaonu, ele colocou, tocou na mesa assim, com uma mão assim e a outra mão assim. Então, mês 6, né, parecia que era em junho. Então, o MJ zoou ali, ou zoou, deu spoiler, né? Agora a gente também não sabe muito bem se foi uma zoação ou se foi sério, né? Falou, vemos vocês em junho. Será que isso significa alguma coisa? Eu também fiquei com uma pulga atrás da orelha, mas vamos aguardar aqui ansiosamente. Tem um outro vídeo que dá pra ver essa parte melhor, né? Tem um pouquinho mais de tempo ali de tela deles falando sobre essa questão da data. E eles rindo muito. Então, assim, se eles estão rindo tanto assim, pode ser que seja junho mesmo, e eles soltaram sem querer. Não é um negócio, essa data e local serão revelados em breve. 공개될 거니까. Vejo vocês em junho, ok? 여러분들 6월에 만나요. 알겠죠? 자, É porque ele fez assim. 그게 이게지 뭐야 그래. Isso não é 6. 아 그래 알았어. 그러면 따로 너가 얘기해 나중에. 자 그럼 이제 가봅시다. 자 네, 그럼 로아 진짜 그냥 Coração feliz e alegre. Que bonitinho. 같이 즐겼으면 좋겠습니다. Encerrar. 네, 단체 인사로 이제 마무리합시다. 자 그럼 지금까지. Aí eles encerraram a live assim, entendeu? 안녕. 안녕. 진짜. Ó, local e data vão ser anunciados em breve, aguarde. Ou seja, eu acho que eles realmente soltaram que ia ser em junho sem querer e depois ficaram disfarçando do tipo, não, a data vai ser divulgada em breve, não é só porque eu fiz assim que significa que seja mês 6. Gente, assim, é muito a cara deles soltar uma informação dessa sem querer antes do tempo, né? Bom, falando agora de Moonbin, né? O Astro anunciou a data aí de lançamento da homenagem ao Moonbin. Foi lançado um teaser, vou ver o videozinho do teaser aqui com vocês. E, de fato, a música vai chegar no dia 19 de abril, que é quando completa aí 2 anos da morte do Moonbin, fofinho Moonbin amado. Então, o nome da música vai ser Memory of the Moon, né? Obviamente remetindo ao Moonbin, né? Então a gente já conversou aqui sobre isso, né? Vai ter a participação de diversos astros de K-pop, gente do Monsta X, do Seventeen, o próprio Rocky, né? Gente do SF9, do Stray Kids, a Monsua, irmã dele, do Billy, enfim, o Rock, um monte de gente, né? E saiu um teaserzinho só pra gente sentir aqui o gostinho de como vai ser essa música. Eu não vi o teaser ainda, deixei pra ver o teaser agora com vocês. Confesso que eu fiquei muito tentada a dar uma olhada, mas eu consegui resistir. E assim, se todas as músicas que eles fizeram Moonbin até agora foram lentinhas, e aí quando eu falo isso tô falando das homenagens do Sanha, tô falando das homenagens do Chaonu, todas elas eram baladas, né? E eu tô esperando aqui uma outra balada também, né? Uma coisa bem sentimental, bem emotiva mesmo. Então vamos lá ver esses 30 segundinhos. Vamos lá então, 3, 2, 1... Eles preocupados ali com a letra, em ensaiar, em gravar. Dedicaram aí boas horas pra isso, né? Bem lentinha, né? Com um piano bem gostosinha essa melodia. Ai, gente, isso aqui vai ser lindo demais, vai ser muito emocionante. É óbvio que no dia 19 eu vou fazer um videozinho. O que eu vou fazer? Só pra vocês saberem, assim, qual é a minha ideia, tá? Eu tô montando já tem um tempo um videozinho bem curtinho, especialíssimo, assim. Feito por mim mesmo, uma edição simples, tá? Nada muito elaborado, assim, até porque eu não sou mestre em edição de vídeo, claro que não. Mas eu quis fazer uma homenagem separada do Memory of the Moon, né? Uma homenagem que fosse minha. Então, assim, no próprio dia 19, de manhãzinha, cedinho, eu já vou soltar esse vídeo que eu fiz em homenagem ao Moonbin, para vocês irem assistindo, irem comentando, irem curtindo, já deixando seus recadinhos ali pro Moon, o menino Moon, né? E aí, obviamente, depois que for lançado aí o Memory of the Moon, eu vou reagir, vou fazer meus comentários, e então vou lançar um segundo vídeo no próprio dia 19 mais tarde, né? Então, assim, tenho certeza que vai ser um dia bastante emocionante. Eu já sei disso, né? Tem mais alguma coisa aqui, porque eu não fui até o fim. Tem só escrito aqui que é o Memory of the Moon,
né? Ah, sim, vai ser às 18 horas de lá, às 6 horas da manhã daqui, né? Bom, gente, então é isso, né? Hoje não tinha muitas notícias pra fazer. Eu ainda tô bastante chateada, então, assim, eu não tô aqui 100% ainda, não. Eu tô ainda meio chateada mesmo. Já é uma semana meio triste pra mim, né? Por conta do Mumbim. Então, eu fiz aqui só alguns apontamentos de algumas notícias que eu achei que vocês fossem gostar. Mas, enfim. A gente vai ter aí essa oportunidade de conversar de novo essa semana pra falar bastante aí do Mumbim ainda, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam das novidades de hoje, tá? Beijo e tchau!